Isso que eu vou contar agora é um testemunho para as pessoas não mexer com a pessoa consagrada de Deus e não abusar com as pessoas consagradas de Deus e com o ministério de Deus, com o evangelho de Deus. Olha o que aconteceu comigo. Antigamente, então eu nasci crente, mas eu era rebelde. E eu não aceitava os crentes. Eu era crente, nasci crente, mas não aceitava os crentes. Então eu era rebelde. E um dia dois obreiros chegaram na minha casa e a minha ex-esposa, a mãe dos meus filhos, né, ela disse, eu convidei as pessoas da igreja lá para vir fazer um culto aqui em casa. Eu disse, não, eu não quero esse tipo de gente, não. Esses crentes são loucos, são tudo louco, só grito. Ela disse, bom, eu já convidei, eles vão vir. E eu gostava de beber, né? Eu era crente, mas a amizade, né? Numa empresa que eu trabalhava, arranjei uns amigos, eles começaram a me levar para o mau caminho, bebedeira, né? E só coisa errada. Bebedeira, festa e tal. E, bom, ela convidou. E daí, quando foi umas horas da noite, eles chegaram, bateram na porta. Eu fui abrir a porta. Eles disseram assim, nós somos tal igreja, eu sou presbítero, ele é o meu colega, meu irmão aí é o obreiro, ele é obreiro e sou presbítero. E falei para a tua esposa para fazer um culto aqui, né, na sua casa. Posso trazer uma palavra para o senhor, para sua família. E eu disse, saiam daqui, crentes loucos, vocês são loucos, vocês fazem muito barulho, fazem um gritedo, vocês são os crentes loucos, eu não quero vocês aqui. E bati a porta na cara deles, com força, peguei a porta e bati, pá, na cara deles, e fechei a porta. Eu vi lá na rua, um dizendo pro outro, ele vai ver o que vai acontecer para ele. E daí ele falou bem alto, você vai ver o que vai acontecer com você, dentro de poucos dias. E eu não de bola para aquilo não, disse, as crentes são tudo louco, todos gritalhão, que eu quero com crentalhada, e sabendo que eu nasci crente, mas estava desviado, estava na rebeldia. E aí não passou muito tempo. Eu tinha um filho que adoeceu com a doença no sangue e ele faleceu. Naquela semana ele faleceu. Chorei uma semana. Ia trabalhar, chorava no trabalho. E até um dia o meu ex-patrão me repreendeu, disse, poxa, isso já passou, pare com isso. E eu chorando, trabalhando, chorando, né? Isso foi amargura no meu coração, né? Por causa de ter feito aquilo, né? E dali 2 anos, nasceu outro. E antes de nascer o outro, antes da mulher ficar grávida, o que aconteceu? Eu sonhei que uma vara tinha se quebrado, mas outra vara estava no lugar dela. E de repente, a mãe dos meus filhos ficou grávida e de repente passou-se aí 8 meses. E ela teve
uma criança com 8 meses de idade ficou lá na estufa, 8 meses de idade, essa criança. Aí, o que aconteceu? Com o mesmo problema. Nasceu com o mesmo problema. E a mesma doença, o mesmo problema que o outro tinha. E foi levado essa criança para todo lugar. E daí o médico disse, não, ele tem que esperar a idade para trocar todo o sangue dele. E foi levado em todo lugar, todo lugar. Até para benzedor, para outra cidade, para os benzedor, médico, nada adiantava. E daí, uma noite que estava para ir para Florianópolis, que aqui a medicina já não tinha mais para ele, para essa criança, então tinha que ir para Florianópolis. E no outro dia ela ia para Florianópolis. Naquela noite, então, eu resolvi fazer uma oração. Peguei um copo d'água e fiz oração através daquele copo d'água. E peguei uma colher e coloquei na boca da criança. Ponhei na boca da criança aquela água sagrada, porque eu tinha orado com fé naquela água, e coloquei com colher na boca da criança, e ela tomou aquela água. Ela tomou, não sei quantas colheres ali, 1, 2 colheres de água, e daí no outro dia, né, a mãe do menino levantou, e foi para viajar. Foi viajar, né? Aí foram viajar, daí ela foi junto com ela mais a cunhada, mais a irmã dela, foram em 3, e mais a criança. Aí foram para Florianópolis, lá tinha os parentes, ficou hospedada na casa do irmão dela, e daí no outro dia ainda, no segundo dia, ela levou a criança para ser consultada e feito o exame lá, né? E o médico examinou a criança, fez exame e tudo, e disse, essa criança eu quero para mim. Essa criança é linda, saudável. Além de ser linda, é saudável, ela não tem nada. Eu quero ela para mim. A mãe do menino disse, não, médico, o senhor está enganado. Eu tenho aqui as provas do exame lá de Joaçaba. E por mais prova ainda, tem o certidão de óbito do outro que faleceu com o mesmo problema. Então é gravíssimo o problema dessa criança. Porque o outro, o irmãozinho dele, faleceu com esse problema e está aqui todos os exames dessa criança. E o senhor pode examinar como que é verdade. Por isso que eu vim para cá, sou de Joaçaba, lá não teve mais jeito. Procurei de tudo lá. Todas as formas lá para a criança ser curada e não teve jeito. Então por isso que eu vim para cá. Eu não vim para cá só para passear, não. Eu vim aqui para resolver esse problema. Olha aqui os exames. E ele olhou os exames e disse, não, exatamente, o exame de Joaçaba está realmente mostrando um problema grave. Mas os meus exames que diz que a criança não tem nada. E por isso que a criança é linda, saudável, e eu quero ela para mim. Daí a mãe do meu filho disse, não, nem pensar em dar a criança, né? Ela voltou sem nenhum remédio e veio para casa, viajou de volta e falou tudo o que o médico falou. Realmente a criança não precisou mais de hospital, não precisou mais de consulta, a criança ficou saudável. Porque foi um milagre através da oração com aquele copo d'água. Que eu
eu pensei assim, eu não posso perder esse também, então eu vou agir. Deixei o meu egoísmo, a minha revolta, o meu egoísmo, né? A minha rebeldia de lado e orei. E através da oração, com aquele copo d'água, a criança sarou na hora de uma doença mortal. Então veja como que Deus trabalha no momento que a gente usa a fé. No momento que a gente usa a fé, Deus trabalha. No momento que a gente diz, não, agora eu vou, né, orar, agora eu vou usar a fé, agora eu vou me dedicar à fé, agora eu vou me revoltar contra a situação e vou me agarrar com a fé e com Deus. Aí Deus começa a agir. E não só começa a agir, ele pode agir no exato momento. Tem casos assim que Deus cura na hora. Como uma criança lá, Deus curou na hora. Através da água, da oração. A oração e a água. É incrível, não é? Isso é um testemunho para contar para as pessoas o que eu passei, o que aconteceu comigo, com a minha família. Isso é um testemunho. Que não deve falar mal da igreja, não deve falar mal do Evangelho de Cristo, não deve falar mal da Bíblia, não deve falar mal dos crentes, dos evangélicos, não deve falar mal do que é espiritual. Porque no momento que a pessoa está querendo falar de Deus, falar da Bíblia, é espiritual. E a gente não pode debochar e falar mal das coisas sagradas, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho de Deus, as coisas espirituais. E nem abusar com uma pessoa que é um vaso de Deus. O vaso de Deus é protegido por Deus. Ele já está sendo usado por Deus, porque ele é o vaso de Deus. Como é que a pessoa vai maltratar um vaso de Deus, como que eu fiz, de xingar, chamar de crente louco e bater a porta na cara dos dois? Por que eu fui fazer uma besteira daquela? Se eu não queria dizer, muito obrigado, meu querido, muito obrigado, eu não aceito porque eu não acredito, né? Mas muito obrigado, né? Obrigado por se interessar por mim, pela minha família, obrigado por querer orar por mim, pela minha família, mas eu não acredito. Obrigado, eu não vou aceitar, mas obrigado. Não, eu fiz o quê? A pior coisa. Usei a rebeldia, a raiva contra aqueles dois obreiros de Deus, aqueles dois vasos de Deus, e bati a porta na cara deles. Isso custou caro para mim. Isso fica um testemunho para as pessoas, que ainda tem muitas pessoas rebeldes, né, contra o Evangelho de Deus, contra a Bíblia, contra os crentes, contra os vasos de Deus, contra os obreiros, missionários, presbíteros e pastores. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Fica esse testemunho, né? E hoje, essa criança tá um rapaz, né? Um rapaz bonito, trabalhador, toca na igreja, né? Toca e canta, que é uma beleza, né? Hoje, poxa, olha só a maravilha que Deus fez na vida do meu filho, através de uma atitude que eu tomei. Hoje ele toca, canta, que é uma maravilha, toca na igreja e é uma benção. Mas tudo dependeu do quê? De eu tomar uma atitude para que Deus agisse na minha vida, na vida do meu filho.